Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu adoro falar sobre esse tema, né? Acho que é um tema super que instiga muito a gente e que é super importante para a prática, né? Para a vida, que é entender as modificações fisiológicas que acontecem no climatério, né? Então, a gente vai pontuar a fisiologia do climatério, que isso é extremamente relevante. Não adianta a gente sair, né, querendo falar sobre reposição hormonal, sobre terapia hormonal, né, que é o termo mais correto, falar sobre como é que a gente vai acolher essa paciente e pedir os exames, né, se a gente não entende de fato, fisiologicamente, né, o que é que está acontecendo com ela. Mari, seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos conversar sobre isso, né, sobre climatério, principalmente sobre fisiologia mesmo, que eu acho que é a base de tudo, né? Sim, a gente precisa entender a fisiologia para entender o resto, né? Exato, Tratar bem, exatamente. assim. Então, assim, sobre a bioquímica ovariana, quais os conceitos fisiológicos? Boa. Então, assim, na verdade, quando a gente fala sobre as alterações fisiológicas, né, que acontecem no climatério, primeiro a gente tem que entender, né, como que acontece a esteroidogênese naturalmente, né? Então, se eu tenho lá uma paciente que está no menacme, né, como é que acontece o processo de esteroidogênese ovariana? Se a gente for pegar, então, o ovário, né, na verdade, ele tem os folículos, que são as unidades funcionais do ovário e que contém os gametas, né, os oócitos, né, que é o estágio, né, ali da meiose que a gente chama, né, que é onde está o gameta, e em volta desses oócitos tem uma camada de células que a gente chama de granulosa, né. E em volta da granulosa tem mais uma camada ainda que a gente chama de teca. Então, basicamente, o folículo ovariano é o ócito, mais a granulosa e mais a teca. Como é que essas células trabalham, né, do ponto de vista bioquímico? É muito interessante da gente estudar isso, né, porque às vezes quando a gente vai para o livro nos traz 1 milhão de rotas bioquímicas, mas transformando tudo isso, mastigando bem tudo isso, né, e transformando para uma coisa bem simples, a gente pode pensar assim, ó, em cima, né, a gente tem a teca, embaixo a gente tem a granulosa, né, que é aquela que está mais em contato com o ócito. A teca, ela tem receptor para o LH. Então, o que acontece? O LH, que é produzido pela hipófise, vai agir no receptor na célula da teca e vai estimular a conversão do colesterol, né? Então, assim, tem colesterol que vem da dieta e que é transformado ali em androgênios. Então, todo aquele monte de rota bioquímica que a gente estuda nos livros, né? É só isso. Na verdade, é para transformar colesterol em androgênios, né? Quais androgênios? Especificamente a androstenediona e a testosterona, né? São esses androgênios que são produzidos na teca pelo estímulo do LH. Aí o que acontece, né? A teca é a camada mais de fora do folículo. Esses androgênios, esses hormônios que foram produzidos nas células da teca, eles vão passar por difusão para a granulosa, né? E ali na granulosa, que é a camada mais íntima, mais interna do folículo, tem receptores para o FSH. O que o FSH faz? Ele age no seu receptor na célula da granulosa e produz uma enzima chamada aromatase, né? O que é essa aromatase? A aromatase, ela é uma enzima que converte esses androgênios, esses 2 androgênios que foram produzidos na teca, em estrogênios, né? Especificamente, a gente vai ter a conversão da testosterona em estradiol, né? E da androstenediona em estrona. Então, é isso, né? Todo aquele monte de rota bioquímica que acontece, se a gente resumir bem, né? É isso, é teca e granulosa. Teca tem receptor para LH, granulosa para FSH. A teca converte colesterol em androgênios e a granulosa produz aromatase, que é a enzima que converte esses androgênios em estrogênios. E esse mecanismo ele é conhecido, né, por mecanismo das 2 células, 2 gonadotrofinas, né, porque são 2 células, teca e granulosa, 2 gonadotrofinas, porque é o LH e o FSH. E é interessante da gente sempre frisar que uma vez que a gente já formou o estrogênio, né, os estrogênios, a rota bioquímica é sempre unidirecional. Eles não voltam mais a ser androgênios, né? Então, é sempre de androgênio para estrogênio. Nunca, né, de estrogênio para androgênio. O precursor, na verdade, do estrogênio vai ser o androgênio.
Então, lembrar sempre disso. E o precursor do androgênio vai ser sempre o colesterol, né? Que é a base, né, da molécula ali para formar o esteroide gonadal. Então, esse é o conceito fisiológico, né, da bioquímica ovariana. E o que é super importante a gente pontuar, né? Que também a granulosa, ela produz aí mais um hormônio, né? Que quando a gente estuda ciclo menstrual, a gente fala muito sobre esse hormônio, que é a inibina, né? O que é a inibina? A inibina é um hormônio produzido pela célula da granulosa e que tem por função, o nome dela já diz, né? Inibina. Ela tem por função inibir o FSH, né? Então, ela vai acabar tendo um papel super importante, né? De bloqueio do FSH. Quando a gente está durante o ciclo menstrual, claro, não vou entrar em ciclo menstrual aqui, né? Só falando especificamente da esteroidogênese. A inibina, ela é extremamente importante, tem um papel super importante na redução, né, da produção hipofisária de FSH, por isso o nome, né, inibina, porque inibe o FSH. Tem várias outras funções também, né, mas a primordial é inibir o FSH. E aí, Mari, é super importante a gente entender isso, né? Porque quando a gente fala sobre a fisiologia do climatério, se a gente não sabe, né, como é que é o mecanismo básico da bioquímica ovariana, a gente não consegue entender o que vai acontecer quando esgotarem os folículos ovarianos, né? Então, essa é a revisão da base, né, da bioquímica ovariana. E, Jader, qual que é o mecanismo fisiológico que determina esse início do climatério? Então, quando a gente fala sobre o mecanismo fisiológico, a gente está falando de uma questão puramente matemática, né? Eu sempre digo que às vezes as pessoas pensam, eu acho que talvez seja por uma questão de que o corpo para de produzir os hormônios, né? Porque é associado ao envelhecimento. Na verdade, se a gente for ser bem didático e bem específico, né? O mecanismo fisiológico é justamente o esgotamento dos folículos, é numérico, né? A mulher, ela vai nascer, na verdade, com todos os folículos que ela vai ter ao longo da sua vida, né? Lembra que, se a gente for pensar em número, né? Ela vai ter, com 20 semanas de idade gestacional, ela vai ter ali 6 a 7 milhões de folículos no ovário, e a partir daí já entra uma onda de atresia, né? Que acaba fazendo uma depressão desses folículos. O momento de maior atresia folicular já é na vida intrauterina, né? Entre 20 semanas até o nascimento. E quando ela nasce, na verdade, ela já nasce com 1 a 2 milhões de folículos, né? Desses 6 a 7, ela já perdeu, né, a maioria. Ela nasce com 1 a 2. E aí, esse fenômeno de atresia vai varrer esse ovário durante a infância, né? Então, durante a infância, tu vê, ela nem tá produzindo ainda, né, o estrogênio, nem tá ovulando, ela nem tá ainda, né, no seu menacme, e ela tá sofrendo atresia. Os ovários estão sofrendo nessa perda, e isso é fisiológico, né? Assim, é completamente diferente, né, quando a gente estuda a gametogênese masculina e a feminina. A masculina, o homem tá renovando os espermatozoides a cada 72 horas. A mulher, não, ela vai nascer com aquele número, né, de folículos, e isso vai se esgotando ao longo da vida. Tanto que quando ela entra, né, ali na menarca, ela já teve mais perda, né? Ela vai ter aí mais ou menos em torno de 300 mil folículos, né? Então, no momento que ela entra nos seus anos reprodutivos, né, após a menarca. E claro, né, a atresia, na verdade, ela segue acontecendo durante, né, todo o período do menacme. E a perda da ovulação, isso é uma coisa importante a gente pontuar também, né? Ela é uma perda totalmente, numericamente, matematicamente insignificante, né? A gente sabe que a principal perda, de fato, é por atresia, não é por ovulação, né? Às vezes as pacientes nos perguntam isso, mas se eu tomar anticoncepcional, tipo, a vida inteira eu vou conseguir retardar a idade da menopausa? Não vai, porque não é... A perda dos folículos não é por ovulação, a perda é por atresia, que é inerente, né, que vai acontecer. É assim que é o desenho biológico, né, do ciclo reprodutivo feminino. E aí, quando ela chega nos seus 45, 46, 47 anos, acabou, esgotou, né? Então, a gente vai ter o esgotamento numérico dos folículos. E aí, então, com esse esgotamento numérico, a gente vai perder a capacidade da produção do estrogênio, né? Então, ela perde a capacidade da esteroidogênese ovariana e ela também perde, né, a capacidade de engravidar, de gestar, né? Porque acabaram os oócitos também. Então, é uma questão puramente
matemática, uma questão puramente numérica, né? Um outro ponto só, Mari, que eu gosto de pontuar muito é que claro, ela vai ter, né, esse esgotamento da produção de estradiol, mas não é assim um esgotamento que fica completamente zerado, né? Eu sempre lembro de um professor, né, que falava um termo que eu gostava muito, que ele dizia assim, o ovário na pós-menopausa, ele não é um órgão defunto, né? E não é mesmo, né? Porque assim, ele, claro, ele reduz muito a produção, né? Vai ter uma redução, mas um basal mínimo ela vai ter. Principalmente de estrona, né? A estrona, ela acaba sendo mais importante, né, do ponto de vista quantitativo na pós-menopausa do que o estradiol. O estradiol é o principal estrogênio durante o menarche, né? Depois da menopausa, ela continua produzindo estradiol, mas em níveis muito baixos, e a estrona passa a ser o estrogênio predominante, né, na pós-menopausa. Então, basicamente é isso, né? A resposta à tua pergunta é isso, é numérico. Sim. Até lembrando, né, quando a gente tem uma menopausa cirúrgica, normalmente a gente tem mais sintomas de climatério, né, de menopausa, do que se é um processo fisiológico, assim, então... Total. Fala a favor que tem a sua função, né, o ovário mesmo, depois de tudo. Exatamente, com certeza. Quando a paciente, por exemplo, faz uma oforectomia, né, digamos que, enfim, N razões, né, um câncer, né, ou às vezes até um tumor benigno que não se conseguiu fazer a oforoplastia, se fez oforectomia, né, e a paciente ficou, na verdade, né, sem os ovários, a sintomatologia, ela vem muito forte, né, porque é uma queda abrupta, assim, que ela tem, né, da produção de estrogênio, então é exatamente isso, né. Muito bom, acho que deu pra gente pontuar, né, aí pra gente conversar sobre desde a bioquímica do ovário, né, até a parte do esgotamento folicular. E para quem está nos assistindo e quiser saber um pouquinho mais sobre a parte mais hormonal mesmo, né? Assim, para a gente falar um pouquinho mais sobre quando esgota os folículos, o que cai, né? Cai a inibina primeiro ou sobe o FSH primeiro, que aí entra toda essa dinâmica, né? De como que os hormônios preenchem aí os gráficos. A gente convida para entrar na nossa área do aluno, que é a área do curso de atualizações, que aí a gente vai falar dessas partes mais técnicas mesmo, né, que são relacionadas aí à dinâmica hormonal da paciente, não só no climatério, como também na pós-menopausa. Mari, super obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigada.